Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Papa São João Paulo II, na homilia da canonização de São José Maria, no ano 2002, dia 6 de outubro, utilizou uma expressão muito feliz, dizendo que ele foi um contemplativo itinerante. O que ele quis dizer com isso? Que o fundador do Opus Dei, ao longo da vida, teve uma presença de Deus contínua, no meio do mundo, no trabalho, no descanso, quando estava sozinho, quando estava com os outros, nos diversos lugares. Ele foi contemplativo, ele teve essa vida de união com Deus, uma vida contemplativa que às vezes se entendia que era algo exclusivo de uma freira de clausura, que nem Santa Teresinha, que celebramos outro dia, ou de um monge, lá no seu mosteiro, no alto da montanha, longe de tudo. Mas ele manteve esse diálogo com Deus na vida diária, no meio do mundo, em todos os lugares. E essa festa, esse aniversário da canonização de São José Maria, que vamos celebrar, nos convida a seguir o mesmo caminho, nos lembra que também podemos ser contemplativos itinerantes. Estando na universidade, estando no ambiente profissional, no namoro, na família, com os amigos, fazendo esporte, dentro da igreja, em qualquer lugar. Podemos ter esse diálogo com Deus, ser contemplativos no meio do mundo. Numa outra homilia, agora uma homilia pronunciada por São José Maria, no ano 67, na Espanha, no norte da Espanha, em Pamplona, na Universidade de Navarra, diante de uma multidão de alunos, professores, funcionários, umas 40 mil pessoas, amigos da universidade, que se reuniram para estar nessa missa com o fundador da obra. Ele disse umas palavras que ficaram depois muito conhecidas. Essa homilia está publicada com o título Amar o Mundo Apaixonadamente. Está no site do Opus Dei, para quem quiser ler, né, o texto completo. Ele resume, de alguma forma, né, a mensagem do Opus Dei, o espírito da obra. E, num certo momento, diz assim: não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Uma afirmação forte, né? Atrevida. O que ele quer dizer com isso? Tem pessoas que ficam esperando algo extraordinário para encontrar a Deus. Um milagre, que Nossa Senhora apareça, uma aparição, um acontecimento diferente, grandioso, que permitisse, né, tocar a Deus, né, ter uma experiência, né, pessoal, de intimidade com Deus, um conhecimento maior do Senhor. Mas o que ele propõe, o que ele afirma,
sabendo que mais provável que nenhum de nós vai ter essa experiência extraordinária ao longo de toda a vida, vai ter a sorte, a graça de ter uma aparição mariana, como tiveram os pastorzinhos de Fátima, em Portugal. Pois, como não tem por que acontecer algo de extraordinário, porque é extraordinário, porque Deus só realiza de quando em quando na história, é necessário para grande parte das pessoas, para as pessoas normais, como somos nós, que estamos no meio do mundo e que não precisamos pedir a Deus nada de extraordinário, nenhum milagre, para que acreditemos nele, para que o amemos, pois precisamos encontrá-lo no dia a dia. Precisamos aprender a estar com Deus na vida diária, descobri-lo nas realidades da nossa vida. Agora, no dia de hoje, sempre, em todos os lugares, em todos os momentos. Se a gente pensa na vida de Cristo, Jesus que passou 33 anos aqui na Terra, Jesus que é o próprio Deus que se fez homem, de modo que Deus veio habitar entre nós, Deus assumiu a natureza humana e esteve em Israel há 2000 anos atrás, morou com Maria e José na casinha de Nazaré, trabalhou como carpinteiro, depois andou pelas terras de Israel, transmitindo a palavra de Deus, o evangelho, fez milagres, morreu, ressuscitou. Pois milhares e milhares de pessoas conheceram Jesus diretamente, escutaram as suas palavras, viram algum milagre, conversaram com ele, ou simplesmente estiveram lá na oficina de José, pedindo para que Nosso Senhor construísse uma mesa, uma cadeira, fizesse um trabalho de madeira, de carpinteiro, para a sua casa. Pois pessoas que se encontraram com Deus aqui na terra, que olharam Cristo cara a cara, que ouviram a sua voz, que conviveram com ele. Mas nem todos, e talvez a grande parte, não se deu conta de quem era Jesus. Não o reconheceram como Salvador. Não o adoraram como Jesus merecia ser adorado. Isso é perder a oportunidade de encontrar Deus, ainda que Deus estava lá fisicamente, presencialmente, humanamente, na sua humanidade santíssima, naquele momento histórico no Oriente Médio, em Israel. E esse mesmo Cristo, que há 2000 anos atrás habitou a nossa terra, ressuscitou. Jesus está vivo. E o mesmo Cristo que nasceu na gruta de Belém, que está sentado agora à direita do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele permaneceu conosco aqui na terra. Ele não nos abandonou. Disse que enviaria o Espírito Santo para permanecer para sempre ao nosso lado, o seu Espírito. Deus Espírito Santo, que habita a nossa alma, se estamos em estado de graça, se recebemos os sacramentos, pois Deus está dentro de nós. Também Jesus está aqui no sacrário, na Eucaristia. O fato é que Deus quis fazer-se próximo. Deus quer fazer-se próximo de cada um de nós. Continua a nos dizer, chamei-vos amigos, a nos oferecer a sua amizade, ao vir ao nosso encontro. Isso ele realiza também agora na vida diária, na minha vida e na sua. Todos os dias. Ele se faz encontrar disso, ele se coloca no caminho, mas eu preciso reconhecê-lo. Insisto, muitos dos seus conterrâneos não o reconheceram.
Era mais um homem. Em alguns casos até o perseguiram. Não aceitaram a sua palavra, os seus ensinamentos. Na mesma homilia do nosso padre, na Universidade de Navarra, tem outras palavras muito importantes, muito conhecidas. Deus nos espera a cada dia. No laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçamos nunca, e pedimos a São José Maria agora, né, Padre, né, que não esqueçamos, nunca mais esqueçamos essas palavras. Não esqueçamos nunca. Há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que a cada um de nós compete descobrir. Cada um de nós, se quer ser um contemplativo itinerante, como foi São José Maria, e viver em diálogo com Deus no meio do mundo, nas suas circunstâncias habituais, precisa descobrir Cristo em cada momento, encontrar Jesus na nossa vida diária. Esse algo de santo, divino, escondido nas situações mais comuns. Então vamos ver como fazer isso na prática, que é a proposta da meditação, né? O caminho para encontrarmos Deus no nosso dia, para sermos contemplativos itinerantes. Ter presente que Deus nos espera no dever de cada dia. Quando eu falo dever, podemos pensar antes de tudo no estudo, para quem é estudante, no trabalho profissional, para quem já é profissional, também no descanso, que é um dever, na oração. Isso é no dever de cada dia, em cada situação, em cada atividade, em cada dimensão da nossa vida, Deus nos espera. Fazer uma comparação. Imagina que, ao chegar um dia em casa, hoje mesmo, chegasse lá na minha casa, e ao abrir a porta, eu me deparasse com o Papa Leão. Vim te fazer uma visita. Santo Padre, mas como assim? Eu queria te conhecer, me falaram que você, né, sobre você, eu vim te visitar. Queria jantar na sua casa. Quer dizer, ficaríamos emocionados e, poxa, cumprimentaríamos o Papa, pediríamos uma bênção, seria um dia inesquecível, faríamos uma foto, né, uma selfie lá, né, com o Papa Leão, seria um dia único, maravilhoso. Poxa, como assim, o Papa na minha casa, mas quem sou eu? E ainda de surpresa, do nada, ele resolveu me visitar. Seria maravilhoso, né? Não é possível, né? Parece que fizeram uma proposta para o Papa para que houvesse um avatar do Papa. Um cara de inteligência artificial, ele falou assim, a gente podia produzir um Papa artificial, para que todo mundo pudesse ter uma audiência com o Papa. Seria fantástico, né? Aí o Papa falou, não autorizou o Papa falso, né? O Papa, né, criado pela inteligência artificial, que não é o verdadeiro Papa, essa audiência. Não. Vamos para Roma, vamos estar na audiência com o Papa quando for possível, quando ele vier ao Brasil, que em algum momento, se Deus quiser, virá, poderíamos encontrar o Santo Padre. Mas veja, Deus nos espera todos os dias em casa. O Papa não tem esse poder de estar em todas as partes, em todos os lugares, se multiplicar. Mas Deus é todo-poderoso. E Deus
nos aguarda em cada dia, no trabalho, no estudo, em casa, não só na igreja, também na igreja, também num oratório. Mas São José Maria diz aqui que é preciso descobri-lo. Ele está escondido. Isso eu não vejo imediatamente, até porque Deus é espírito, ainda que se fez homem, se fez carne em Cristo, mas agora já não vemos, né, na sua humanidade santíssima, e já não está na terra como esteve em Israel, está no sacrário, na hóstia santa, mas também escondido nas espécies sacramentais. Mas o fato é que ele permanece conosco. Estarei convosco todos os dias até o final do mundo, afirmou Jesus. E ele vai cumprir com a sua palavra. Repito as palavras do nosso Padre. Há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que a cada um de nós compete descobrir. E como que Deus se apresenta para nós? Então, como que eu posso descobri-lo no meu dia a dia? Por exemplo, Deus nos espera no trabalho, nos pedindo para santificarmos o trabalho. É Ele que nos pede, Ele que nos criou para trabalhar. É a vontade de Deus. É Ele que nos colocou naquele trabalho, naquela universidade. Ele que nos confiou essa tarefa determinada. Contando com a nossa liberdade, eu quero estudar isso, eu quero fazer tal coisa, mas à medida que eu me comprometo, que é o meu dever, pois Deus me espera nesse trabalho. Ele espera que eu ofereça esse trabalho para Ele, que eu manifeste o meu amor a Ele cumprindo o meu dever. Eu preciso descobri-lo aí, eu preciso encontrá-lo no meu trabalho diário. E se fizer isso, eu já estarei sendo contemplativo e itinerante. Imagina, tantas horas do dia, assistindo aulas, fazendo trabalhos para a faculdade, ou numa empresa, num hospital, onde for. E todas essas horas dedicadas a esse dever profissional, pode ser um encontro com Deus. Pode ser um diálogo com o Senhor. O nosso Padre diz que 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Mas eu preciso fazer essa descoberta. Eu preciso entender que eu não estou só estudando para passar de ano, para tirar um diploma, que eu não estou trabalhando só para ganhar dinheiro, para ter sucesso. Não, que isso é para a glória de Deus. Que eu devo manifestar a minha fé, o meu amor, através dessa tarefa e fazê-la na presença do Senhor. Talvez dizendo, Senhor, vou procurar caprichar agora nisso que eu tenho que fazer, vou dar o meu melhor, vou vencer a preguiça, não vou me dispersar com outras coisas, porque eu quero te imitar. Você que fez tudo bem feito, você que trabalhou em Nazaré, pois eu vou fazer isso com a sua graça, com amor, e eu realizo esse trabalho, né, com esse esforço, com esse desejo de agradar a Deus. Isso é ser contemplativo, itinerante. Ou quando eu venço a tentação de fugir de uma tarefa mais chata, mais difícil. E eu abraço a cruz. Jesus falou que eu preciso abraçar a cruz cada dia. Mas não precisamos imaginar grandes sofrimentos. Não é aquele professor, né, que é difícil de assistir a aula dele. É aquele chefe que, que não é fácil o relacionamento com ele. É aquele assunto lá que me custa enfrentar, também em casa, às vezes lavar a louça, realizar uma tarefa lá material, mas que eu vou abraçar a cruz, e vou encontrar Cristo na cruz. Eu não vou fugir da cruz, não vou me afastar de Deus, não, vou dizer, Senhor, faça-se. E vou acompanhar Jesus naquele momento até o Calvário, abraçando a pequena cruz de cada dia.
assim encontramos Jesus. Também encontramos Deus no nosso dia a dia através dos outros. Tem uma parábola de Cristo, muito conhecida, ele fala do final do mundo, quando seremos julgados pelas nossas obras. E ele se refere às obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, né? E vai, escrevendo essas diversas obras. E aí termina com as seguintes palavras: todas as vezes que fizesses isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Opa! Deus se identifica com esse pobre, com essa pessoa necessitada, com esse doente, com essa pessoa que sofre, e quando eu sirvo essa pessoa, eu estou servindo a Deus. Quando eu amo, quando eu demonstro carinho, quando eu presto um favor, faço algo para ajudar, é como se eu fizesse diretamente para Jesus. É encontrar a Cristo nos outros. Mas veja, isso não vale só para as obras de misericórdia, porque num certo momento, conta São Mateus, um homem se aproxima e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Poderia ter ficado só nisso. Qual é o maior mandamento? Esse é o maior. Mas não dá para ficar só nisso. Aí Jesus acrescenta: e o segundo, semelhante a este, não dá para separar o primeiro do segundo, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu não poderei amar a Deus sem amar o meu próximo. Então não dá para encontrar a Deus sem encontrar o meu irmão, sem amar o meu irmão. E para que isso fique ainda mais claro, e quando pensamos no próximo, podemos pensar nas pessoas da nossa casa, podemos pensar nos nossos amigos de faculdade, de trabalho, nos nossos vizinhos, nos nossos parentes, nos nossos conhecidos e até em pessoas que ainda nem conhecemos, mas que estão aí, na Terra e que estamos chamados a amar a todos. E para ficar ainda mais claro, São João diz assim: se alguém disse, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Pois não vou encontrar Cristo na vida diária, não serei contemplativo, ainda que eu esteja aqui diante dele no sacrário, que eu diga: Jesus, eu te amo com todo o meu coração. Seria falso, não agradaria a Deus, não seria suficiente para encontrar Cristo, se depois, voltando para casa, eu não amasse meu irmão. Jesus não aceitaria as minhas palavras, ele teria que me dizer: você está sendo mentiroso. Se você me amasse, você seria mais paciente. Você teria sido mais amável com tal pessoa. Você teria sorrido para aquela outra. Compreendido também os erros das pessoas que convivem ao seu lado. É parte do amor a Deus. De modo que quando eu sou compreensivo, eu também encontro Cristo nessa caridade que eu pratiquei com meu irmão. Diz São José Maria: mais do que em dar a caridade está em compreender. E aqui há um grande desafio para nós no nosso mundo atual. Estamos num mundo muito polarizado. As pessoas já não sabem conviver, conversar, dialogar. Hoje aparece aí nos meios de comunicação um professor universitário que praticamente é linchado pelos alunos
na Unesp. Por quê? Tem uma visão que não coincidia com a visão desses alunos. Nas suas aulas, um professor doutor da USP, e um homem que parece que, pelo que dizia o artigo lá, equilibrado e que respeita os outros, que não impõe as suas ideias, mas que tem as suas ideias, como qualquer pessoa tem as suas e tem a sua liberdade de expressão, mas não, hoje em dia você não pode ter liberdade de expressão. Você não pode dizer o que você pensa. Você tem que pensar o que a maioria pensa. Não, isso é absurdo. Então eu preciso compreender. Eu preciso compreender quem pensa diferente e ser amigo de quem pensa diferente e escutar e conversar. Senão, com certeza eu não estou amando o meu irmão e não estarei perto de Deus. São José Maria, quando veio ao Brasil, deixou um exemplo muito bonito, e também nos outros países, que pôde estar, de compreensão, de caridade, de um coração aberto a todos, que é um exemplo de santidade na vida diária. A santidade não é uma coisa abstrata, meio vaga, não, a santidade é caridade, é a plenitude da caridade. As pessoas que conviviam com ele se sentiam amadas. Por quê? Porque ele amava muito a Deus. E esse amor transborda. Se esse amor é sincero, se manifesta no amor ao próximo. Teve um artigo que foi escrito por um jornalista brasileiro, Carlos Alberto de Franco, em junho desse ano, com o título 50 anos do nosso Padre no Céu. 26 de junho esse ano se cumpriram 50 anos da ida ao céu de São José Maria, que faleceu em 26 de junho de 75. E o jornalista, num certo momento, diz: São José Maria, uma luz que não se apaga. Vivemos tempos de grande fragmentação cultural, moral e espiritual. Tempos em que o ruído é constante, o vazio é disfarçado de prazer e o relativismo mina as convicções mais básicas. Nesse cenário, São José Maria é farol. Mostra que a fé cristã continua sendo resposta, que o Evangelho não está superado, que a santidade é possível, que o amor, a verdade e o serviço ainda têm sentido. Muitos de nós convivemos uns dias aqui, meses atrás, com o Caloca, com esse jornalista. Escutamos também as suas histórias, conversando com ele, muitas recordações do nosso padre. Mas a verdade é essa, que a solução para as guerras, para as polarizações, para boa parte das ansiedades e tristezas, se encontram na santidade. Seguindo esse caminho que transmitiu São José Maria. Encontrar Deus na vida diária, no outro, que não é meu inimigo, é meu irmão, filho do mesmo pai. Estou chamado a compreender, a servir. Mas eu só tenho isso com essa visão cristã, se eu quiser imitar Jesus Cristo, se eu estiver buscando a santidade. E aí conseguirei viver em paz também nos tempos atuais, nesse mundo cheio de conflitos, porque a paz vem de Deus. São José Maria nos ensinava a dizer como jaculatória, utilizando palavras de São Paulo, falava em latim, omnia in bonum, tudo é para o bem. Um cristão que tem união com Deus, que tem vida de oração, que é contemplativo e itinerante, ele tem essa visão positiva das coisas. Ele consegue enxergar, também por trás do conflito, da maldade, da injustiça, do sofrimento, a cruz de Cristo. E aceita a injustiça com paz e perdoa o inimigo e reza, como Jesus rezou, por aqueles que o condenaram à morte. De modo que essa festa, esse aniversário da canonização do nosso Padre, no dia 6, é para nós um motivo de esperança, nesse ano de esperança,
podemos ser santos na vida diária. Santo que é também um farol, uma luz para os outros. Quer dizer, o mundo necessita exatamente do testemunho da nossa vida, da nossa luta pela santidade, para encontrar um caminho, um rumo, um sentido para a vida. Termino com uma história. Uma vez uma supernumerária, uns anos atrás, pessoa casada do Opus Dei, comentava que, ao fazer sua oração mental, tinha nas mãos o folheto da missa em honra de São José Maria, que ela tinha participado, dia 26 de junho, e na capa do folheto tinha uma imagem que foi colocada na Basílica de São Pedro, fundador do Opus Dei, como um dos grandes fundadores da história, que foi abençoada pelo Papa Bento XVI, uma imagem muito bonita, uns 5 metros, enorme, de mármore. E ela, olhando para a imagem, durante a sua oração, sentiu uma profunda alegria. Sou filha de um santo. Meu pai é santo. E eu posso ser santa também. E ela passou a oração inteira, meia hora de oração, considerando isso. Essa ideia, e repetindo para si mesma, e falando com Deus, e se enchendo de alegria, de gratidão, de propósitos, de santidade. Pois olha, uma pessoa que frequenta a obra, ou que procura seguir os ensinamentos de São José Maria, pode se considerar filho espiritual do nosso Padre. Nosso Padre, em espanhol, é nosso Pai, né? Quer dizer, no português não fica tão claro, não, ele é o Pai, né? Ele é o Pai dessa família que é o Opus Dei. E da mesma forma que essa mulher da obra, essa supernumerária, se emocionou, nós também temos motivos para nos alegrar, né? Para pensar que também podemos ser santos seguindo esse caminho. Vamos pedir a intercessão dele, né, para que nos ajude a caminhar em direção à santidade. Podemos rezar diariamente essa estampa, né? E fora está disponível, né? Todo mundo tem, conhece a oração para pedir ajuda a Deus através de São José Maria. Pois rezar todos os dias, pelo menos uma vez, né? Pedindo para a intenção que quisermos, mas também pela nossa santidade, pela santidade dos nossos parentes e amigos, né? Pelo mundo inteiro, né? Recorrer a ele que transmitiu a chamada universal à santidade, né? Pedir que interceda por nós para que também alcancemos essa meta. E nunca deixar de pedir a nossa Mãe do Céu. Termino com umas palavras de um ponto de Forja. Enche-te de segurança, nós temos por mãe a Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e do mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.